Sala tão cheia para ver estes filmes que fizeram história, que são importantíssimos na história geral do documentário, da evolução do documentário ao longo do século XX. Eu vou fazer só uma pequena introdução e depois passar a palavra à nossa convidada muito especial de hoje. E avanço já com essa apresentação rápida. Nós temos connosco, é um grande prazer e uma grande honra, a Marceline Doridan, que foi não apenas a mulher de Dionis Ivens, mas a sua colaboradora próxima e a co-realizadora de todos os filmes que ele fez a partir da segunda metade dos anos 60. Para quem conhecer também um bocadinho da história do documentário, saberão que ela apareceu pela primeira vez à frente das câmaras, não atrás das câmaras, num filme célebre da história do documentário também, que é Chronique d'un été, de Jean Rouge, feito em 1960. E a partir daí ela ficou no cinema e poucos anos depois estava a trabalhar e a viver com Dionis Ivens e sendo a companheira dele até à morte em 1990. Estes dois filmes que vamos exibir hoje são, como eu disse, filmes absolutamente históricos na carreira de Dionis Ivens e por tabela, uma vez que ele é um nome incontornável, talvez o nome mais emblemático que, de certa maneira, autorizou a própria ideia de documentário e de movimento documental no século XX. São, portanto, filmes muito importantes para a história do documentário. Dionis Ivens tinha começado na Holanda no final dos anos 20, muito ligado aos movimentos de vanguarda nessa altura, e a partir do início dos anos 30 começa a fazer filmes que ligam toda a tradição da vanguarda com a intervenção social e política cada vez mais direta. Nos anos 30, ele, a convite de cineastas e escritores e grupos intelectuais americanos, está em Nova Iorque e é a partir de Nova Iorque que faz o primeiro filme que vamos ver hoje, Os Cães de A Terra de Espanha. O célebre Terra de Espanha, um filme mítico, entre muitos filmes feitos em Espanha durante a Guerra Civil, mas um filme que tem grande particularidade de, pela primeira vez, ser um filme em que o realizador não apenas utiliza imagens feitas por operadores, nomeadamente operadores de guerra, como tinha acontecido desde o princípio do cinema em outras guerras do século XX, mas pela primeira vez o realizador está na frente de batalha a captar imagens e a pensar o filme à medida que os acontecimentos se sucedem. A história da rodagem deste filme é um ponto de viragem na própria ideia da conceptualização do documentário. É um filme marcante entre uma fase em que normalmente os documentários ainda eram bastante escritos antecipadamente e a partir daqui começa um filme muito, muito importante no ponto de viragem para a história do documentário, que é feito sobre acontecimentos que estão a decorrer e que, mantendo-se na área do documentário, na densidade do documentário e, portanto, fora do âmbito imediato de intervenção das reportagens, de televisão, por exemplo, mais tarde, mas mantendo-se nesse âmbito, no âmbito da arte cinematográfica, é, apesar de tudo, pensado em face dos acontecimentos, quando eles decorrem de uma forma quase incontrolável. Dionis Ivens costumava dizer, num filme destes, o inimigo é o co-realizador, porque ele é que sabe onde é que vai atacar amanhã e eu tenho que lá estar, não sou só eu que decido onde vou estar e onde vou pôr a câmara, ele também decide, e é dessa relação e de uma nova relação criativa que se estabelece com o momento e com a atenção do momento que vai nascer este filme. Indonésia Calling é um filme feito com muito poucos meios, é preciso saber isso, um filme feito como reação muito pessoal de Dionis Ivens uns anos depois, numa outra etapa da sua vida, e voltou a ser um filme marcante para a história pessoal dele também, antes de mais nada, porque, sendo um holandês, é um filme que marcou uma das maiores rupturas que ele, por razões de consciência, teve de fazer com o seu próprio país e com o governo do seu país. Ele tinha sido convidado no fim da Segunda Guerra Mundial para ir ser o comissário da colónia holandesa da Indonésia para o cinema, para preparar a Indonésia para uma possível futura independência, mas quando chega ao local, e antes de mais nada quando está ainda na Austrália a preparar essa atividade, ele é confrontado com uma aceleração da história em que o movimento autóctono de independência, o movimento autónomo de
independência, rebenta contra o governo holandês e Joris Ivens toma a decisão histórica para ele, uma decisão que lhe valeu um exílio prolongado depois durante muitos anos, toma a decisão histórica de apoiar o movimento independente, pôr a Câmara ao serviço desse movimento contra o seu próprio país de origem. E, portanto, foi também um gesto emblemático. É preciso, no entanto, perceber que é um filme feito com muito poucos meios, reagindo a tempo, quando uma greve no Porto de Sydney, na Austrália, estava a decorrer para apoiar justamente o movimento de independência que estava a começar a ser lançado em Jakarta. Eu, posto isto, volto a dizer, é uma grande honra ter connosco Marceline Ovidan, e ela vai dizer então umas palavras. Temos também a atenção que, obviamente sabem, este é uma parte de um longo, grande ciclo que está a decorrer em Lisboa, no âmbito da Lisboa, em várias salas, incluindo a Cinemateca, onde se vai prolongar depois do Visito da Lisboa, e onde, mais uma vez, a última vez que tinha sido no princípio dos anos 80, dos filmes aqui, há toda a possibilidade de seguir esta obra, que é, como eu disse, talvez a mais importante obra para, através de um só autor, tentar perceber a evolução geral do documentário, e é, apesar de tudo, uma obra que continua a ser difícil de ver em sala. Não é comum vermos estes filmes programados, e, portanto, é uma ocasião histórica que temos muito boa neste momento. Marceline, David, c'était un grand honneur, c'était très spécial de t'avoir ici, c'est un grand moment, j'ai parlé un peu de l'importance que c'est le film sur l'histoire de la carrière de Joris, mais aussi du documentaire, parce que c'est le film historique dans l'évolution du documentaire. Eu não sei se, ao passar a palavra a Marceline, se todos compreenderão, ou se a maior parte compreenderão em francês. Se calhar podemos fazer uma pergunta rápida. Há muitas pessoas que não compreendem o francês. Quem é que compreende? Ouais. C'est difficile pour moi de parler après José, parce que José connaît très bien toute l'histoire des films de Joris Ivens et de moi-même, que nous avons fait ensemble séparément, suivant les époques et les années, parce que j'avais 30 ans de moins que Joris. Lui, il est né en 1898 et moi, je suis né en 1928. Mais ce que je peux ajouter, c'est que ce film de Terre d'Espagne a joué un très grand rôle en Amérique à un moment donné où l'Amérique était pour la neutralité et le refus de s'associer à la lutte de ce qui se passait en Europe contre le fascisme. Ce film, quand il a été d'abord, ce film a été fait grâce au soutien et à l'apport de l'argent de nombreux artistes très célèbres américains, Dashiell Hammett, Lillian Hellman, Loretta Young, Frédéric March, beaucoup d'artistes très connus en Amérique ont aidé à se cotiser de l'argent pour pouvoir acheter des ambulances la distribution de ce film devait aider à acheter des ambulances pour soutenir la République espagnole. Ce film a été montré avec Hemingway qui était avec Joris en Espagne. Ça a été montré la première fois pour la première présentation à Roosevelt. Et Roosevelt se rendant compte, se renforçant grâce à ce film, véritablement de la lutte que menait le peuple espagnol, a tout fait pour lutter contre l'esprit de neutralité des Américains par rapport à ce qui se passait en Europe. Ce film est sorti dans 400 salles en Amérique et a eu un succès considérable juste à la veille de la guerre. Après ce film, Joris partira en Chine pour faire un film sur le deuxième front, qui était le signe du début du signe qui annonçait la Deuxième Guerre mondiale. C'était la lutte des Chinois contre les envahisseurs japonais. Et donc, ce film a joué un très grand rôle et il a été montré la première fois en Espagne après la mort de Franco. Les Espagnols ne connaissaient rien de ce film. Concernant Indonesia Calling, ce film a marqué beaucoup le destin de travail de Joris Ivens, parce que comme tu l'as dit, José,
ça, il a été condamné par son pays et il a été obligé de résilier son travail. Et puis il s'est retrouvé dans les pays de l'Est. Et à ce moment-là, quand il a voulu ressortir de la Tchécoslovaquie, le gouvernement hollandais a refusé de lui donner un passeport, ce qui fait qu'il a dû vivre pendant 10 ans dans les pays de l'Est, en Pologne, en RDA. Et c'est grâce à Gérard Philippe, un grand artiste français, qu'il a pu quitter les pays de l'Est, car Gérard Philippe, un grand acteur que vous connaissez peut-être, un artiste de nom en tout cas, l'a aidé à avoir des papiers pour venir en France. Et je dois dire que la France a été un grand pays d'accueil de Yoris, parce que de 1956 à 1989, il a toujours vécu en France. Et c'est dans ce pays que je l'ai rencontré et que nous avons vécu en même temps une collaboration de travail considérable, une grande histoire d'amour ensemble, jusqu'à la fin. Voilà. Concernant Indonesia Calling, le film Indonesia Calling est rentré clandestinement en Indonésie contre évidemment le gouvernement hollandais, qui a joué un rôle de mobilisation pour l'indépendance de l'Indonésie. Et c'était le premier signe véritablement après la guerre d'un premier pays qui vivait sa propre libération nationale. Moi je ne peux pas vous dire plus parce que vous allez voir ces films. Il y a beaucoup d'autres films qui sont ici grâce à la Cinémathèque portugaise et au festival, et il faut les remercier profondément. Et je montre également des films que j'ai fait avant d'avoir connu Yoris et que j'ai fait après sa disparition. Je vous souhaite une très bonne projection. Ce sont des films très émouvants, un moment fondamental de l'histoire du XXe siècle. Oh, vous m'entendez? Et je vous remercie d'être si nombreux. Et je suis profondément touchée de voir tant de visages jeunes et de visages aussi anciens qui ont vécu ces périodes historiques, d'être présents ce soir, cet après-midi plutôt. Et je vous remercie beaucoup.